O basquete brasileiro passou por momentos complicados. Foram anos difíceis na década de 2000. A situação rumava para um caminho sem volta e a bola laranja perdia cada vez mais seu brilho. Acho que o momento crucial que a gente consegue ver onde o basquete deu uma degringolada foi ali na temporada 2005, 2006, quando o Nacional ainda com a gestão da CBB não terminou, né? Quem tem uma memória boa de 10 anos atrás, de quando apareceu o NBB, e principalmente por um momento histórico que era, de incerteza, não fazia muito tempo que a liga, encabeçada pelo Oscar, tinha tentado emplacar e não conseguiu. Então era uma coisa difícil, a gente olhava e não sabia que ia sair dali e sobreviveu, né? E logo depois, na temporada 2008-2009, foi criado um movimento bem unido de clubes que acabou gerando a Liga Nacional de Basquete. E as estrelas do Novo Basquete Brasil A Globo transmite ao vivo a final do Novo Basquete Brasil. Os melhores atletas do Novo Basquete Brasil. Desde a criação, o NBB chamou a atenção do público brasileiro. Pensando na longevidade da competição e também na reposição de atletas, em 2011 foi criada a Liga de Desenvolvimento Olímpica, que no ano seguinte, em 2012, passou a ser chamada de Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB. A LDB, na verdade, ela surgiu quando notou-se a necessidade de jogadores mais jovens, quando terminam a categoria juvenil, terem espaço para atuar. Então, muitas vezes, esses jogadores já iam para uma equipe adulta e tinham pouco tempo para jogar, eles ainda não estavam preparados. Então, entendeu-se a necessidade de dar mais tempo de jogo para esses atletas que estão estourando o juvenil. O grande mérito que eu vejo da Liga foi que os clubes de basquete rapidamente entenderam que a Confederação Brasileira de Basquete não estava dando o respaldo necessário e que não estava preocupada com os clubes. Esse entendimento dos clubes, que nada acontece sem eles e que eles tinham que assumir o comando do seu próprio campeonato, eu acho que isso foi fundamental e isso deveria se irradiar para outros setores do esporte brasileiro. Um dos pilares do produto, para que o produto tenha atratividade, tenha mais patrocinadores, mais interesse por parte da população e dos fãs, é o atleta. E a gente precisa formar essa nova geração, sabendo que talvez as grandes estrelas, os grandes talentos que a gente venha a produzir no Brasil migrem para a NBA, vão jogar na Europa durante um período, é assim no futebol e não é diferente no basquete. Então, quanto mais atletas com potencial e que possam elevar o nível dentro da quadra, tecnicamente do NBB, mas também possam representar o basquete perante o público brasileiro, melhor para o NBB. Acho que a LDB para mim foi muito importante, porque eu estava jogando no elenco do adulto, não estava jogando, vinha no banco, não jogava na minha categoria, então acho que quando começou a LDO na época ainda, eu fui com o Zé Luiz, me chamou para ir e tal, fiquei muito feliz na época. Então, foi muito boa para mim, porque foi ali que foi meu crescimento. Cada ano que passava eu queria buscar o título, então foi uma ambição que eu queria desde quando eu cheguei. A LDB foi um grande ganho para o basquete, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou a favor de ter uma idade menor para a LDB, né? Sempre fui a favor. Fiz uma apresentação para a Liga, acho que no ano passado, no ano retrasado, no encontro de treinadores que teve. Eu acho que tem que ter todas as idades, na verdade. Essa é a primeira coisa. Esse seria o mundo ideal, você ter 22, 19, 17, enfim. Mas, se a gente não tem um mundo ideal e tem um dinheiro só para investir, eu investiria esse dinheiro na faixa ali dos 15 aos 18 anos. Eu acho que é onde a gente precisa de atrair o público de outros estados. Sinceramente, a gente tem muito pouco saldo de meninos com até 22 anos, de 20 a 22 anos, que ninguém conhece, por exemplo, que vão surgir de repente numa LDB ou que vão se desenvolver muito numa LDB. Não, acho que esses meninos já são conhecidos de todo mundo, já estão desenvolvidos, já viraram. Acho que é onde a gente precisa desenvolver mais e talvez descobrir algum outro menino de outro estado. Eu vejo times da Paraíba entrando, do Ceará, do Sul, né, do país, do Norte. Então, onde eu vejo que a gente precisa ver se tem algum menino alto, se tem algum menino que tem potencial, é nessa idade. Em 2015, 9 dos 11 atletas que venceram o Pan-Americano de Toronto atuavam no NBB, sendo que um já havia sido revelado pela LDB, o amador Ricardo Fischer. O Brasil
é ouro no basquetebol masculino. O Brasil é ouro no basquetebol masculino. Dentre os atletas revelados pela LDB, o de mais sucesso é Bruno Caboclo, que atualmente joga no Toronto Raptors, time da NBA. O ala pivô jogou o torneio pelo Sport Clube Pinheiros e com seu excepcional desempenho chamou a atenção de todos e foi draftado pela franquia da NBA em 2014. Bruno Caboclo. Aqui na LDB tem bastante jogadores com muito talento e aqui é mais controlado e lá é bastante, tem muito talento também, mas é muita correria e velocidade. E também tem jogadores mais velhos lá também, é como fosse a NBB aqui, mas com jovens, e tem alguns jogadores mais velhos, tem acho que jogador até de 30 anos às vezes, mas acho que não está muito longe daqui não. Bruno Caboclo a gente sabe que foi para a NBA por causa disso, chamou atenção pela LDB, né? A gente não sabe se chamaria tanta atenção se não fosse a LDB ou se fosse sendo fundo de banco do Pinheiros principal, sabe? Para a gente ter jogadores hoje atuando no NBB, a gente precisa produzir esses jogadores, dá tempo de jogo para esses atletas que estão chegando aí, terminando o juvenil. Então, acho que hoje a gente consegue ver um pouco a consequência da LDB. Então, a gente hoje tem uma seleção que foi para a America Cup. Tinham 8 atletas que eram da LDB, mais o técnico. Inclusive, 40% dos jogadores hoje do NBB são jogadores que passaram pela LDB. Então, a gente percebe que tá dando certo e não, é isso que faz a gente querer continuar sempre fazendo. Eu sempre disse que o LDB foi a melhor coisa que aconteceu no basquetebol nos últimos anos. Eu não tenho dúvida disso. O LDB ele veio para ser uma fonte inesgotável de jogadores. Existia uma lacuna muito grande das equipes de base para as equipes profissionais. Esse meio ele é um buraco bastante complicado. Ou esses jogadores da base são talentos diferenciados e já vão para uma equipe de alto nível, ou a maioria deles para por aqui. Porque qual o grande problema quando sai da base para o profissional? Tempo de quadra. Eles têm pouquíssimo tempo de quadra. E sem quadra, por mais que você treine, você não melhora. A LDB propiciou que eles jogassem competitivamente, disputando um campeonato forte e para todo mundo ver, né, com uma visibilidade muito grande que a Liga deu. Eu acredito que a transmissão desses jogos, e não é só a transmissão em si, quando a gente pensa em termos de produção do conteúdo e a importância do registro desse trabalho, que atende outros diversos interesses. O primeiro, que o fã do basquete tem a oportunidade de conhecer ou de pelo menos, por curiosidade, ver quem são os atletas da futura geração. Aqueles atletas que amanhã podem estar representando o time do NBB, podem estar jogando na Europa, na NBA ou até representando a seleção brasileira. Se a gente pegar e olhar para trás, certamente a gente vai ter imagem desses atletas da época que eles estavam começando. E amanhã, quando esses atletas estiverem na seleção brasileira ou na NBA, a gente vai poder contar uma história muito mais completa e até o registro de que talvez a LDB tenha sido ali uma ferramenta ou um momento importante da carreira onde ele deu a virada para ser um atleta profissional. Vejam por aqui, muitos jogadores que estão aqui saíram de lá. Eu não acho que se a LDB tivesse acontecido, eles estariam aqui hoje. Talvez alguns não estariam. E esse é o caminho. Eu acho que já temos uma liga profissional forte, uma LDB boa, esse é o caminho. Com a entrada da NBA no mercado brasileiro a partir da parceria entre a entidade norte-americana e a brasileira, em 2014, alinhou-se o plano americano de negócio para o basquete com o do brasileiro. Alinhar estudos com o esporte, seja a nível universitário como também colegial, se torna um desafio quando olharmos para a realidade do país. A parte de capacitação do basquete brasileiro é muito falha e já há muito tempo. Para ser super sincero, eu sempre fui muito crítico dos técnicos brasileiros, mas 5 anos para cá melhorou muito o nível dos técnicos brasileiros. O que não quer dizer que já está ok, não, tem muito espaço para melhorar ainda, tem muito técnico ainda que é o vambora, muitos, principalmente na base,
Porque você vai ver jogos de base, você vai ver treinos da base, falta método, falta metodologia, falta capacitação de você chegar para um garoto e explicar por que ele tem que fazer um pick and roll de uma maneira, por que a transição tem que ser de outra, por que a bandeja com a mão direita é mais eficiente do que se o cara só fizer com a mão esquerda e como é que ensina isso a ele. Eu acho que deve haver um estímulo, né, para que se criar condições da criança e adolescente possa estudar e jogar, mas aí acho que é importante sempre ressalvar, até porque no basquete a gente ouve muito isso, né, quer dizer, que o modelo americano é algo deles, é algo deles, serve muito bem à realidade deles. A gente tem que encontrar um modelo nosso que de alguma forma valorize e priorize isso. Mas eu acredito que o basquete ele tem um excelente mercado no nível colegial e universitário que ainda é mal explorado e que a CBB poderia explorar. A gente tem muito pouco cursos de formação aqui no Brasil, né? Você vê os países mais desenvolvidos no basquete, eles têm escolas de treinadores. Então o treinador, para trabalhar, ele tem que cumprir aquele currículo, né? Como se fosse uma faculdade, vamos dizer assim. Então o treinador, às vezes, ele faz um curso de educação física, onde não tem uma especialização tão grande. Hoje o basquete são 6 meses do curso, de 3 anos ou 4 anos, 6 meses só de basquete. Quer dizer, você não aprende muita coisa a ensinar o basquete, enfim, como deveria. Enquanto a gente não resolver esse problema, não tiver mais cursos para treinadores, mais capacitação, a gente não vai conseguir aproveitar todo o potencial que a gente tem no Brasil em termos de estatura, de talento, enfim. Quando uma modalidade está em crise financeira, a primeira coisa que as empresas cortam são 2 coisas, comunicação e capacitação, que enxerga isso como um custo e não como investimento. E aí não tem muito jeito em relação às dívidas da CBB, que era, se você tivesse dívida de 50 milhões, mas se você tivesse construído um centro de treinamento, uma universidade do basquete, 10 milhões de campeonatos de base e tivesse formado o Kyrie Irving, o Giannis Antetokounmpo, não sei, um Ginóbili de 15 anos, um Nenê, beleza, tá no jogo, você está investindo para ganhar daqui a 20, 30 anos, como o vôlei fez. Mas a gente sabe que não foi feito investimento. Críticas todo mundo tem, sempre vai ter sobre o que é feito. Se você conversar com caras que gostam muito de basquete, talvez você encontre gente que faça duras críticas, sei lá, a NBA, que é o modelo tido como perfeito no mundo do basquete, né? E mesmo assim, ok ter críticas, mas dentro do pode ser feito e tal, a Liga Nacional fez muita coisa e tá aparecendo parceiros que acreditam que o produto é bom, né? E tá aí uma coisa que a CBB deveria olhar. Mesmo com o basquete brasileiro caminhando independentemente através da LNB, a Confederação Brasileira de Basquete, administrada desde 2009 por Carlos Nunes, ia de mal a pior. As dívidas milionárias só cresciam. A seleção não obtinha resultados bons por condições precárias de trabalho aos jogadores, além do enorme descaso com as categorias de base. A LNB teve de custear os atletas de base para a CBB, para que eles pudessem disputar as competições internacionais. Toda essa precariedade resultou na suspensão do basquete brasileiro pela Federação Internacional de Basquete em novembro de 2016. Eu tenho certeza que a gente perde muita gente, né? A gente perde muita gente alta, porque o Brasil, você anda pela rua, você vê muita gente alta e você pergunta, você jogou basquete? Não, não joguei basquete. Quando eu saí de São Paulo e veio para a Espanha, eu cheguei lá e dei de cara com uma coisa muito maior. Com um outro trabalho, trabalhos individuais, sabe? Coisa assim de ponta. E se eu tivesse, antes de ter ido para lá, já uma consciência em relação a isso, eu acho que eu teria absorvido mais informações lá. Eu tenho vários amigos que, quando eu jogava em Bauru também, eles criaram o mesmo caminho que eu, de ter saído cedo de casa. E hoje eu olho para trás e vejo que sou o único da minha categoria que jogava em Bauru que estou jogando ainda, então... A gente deixa de aproveitar muita gente grande e muita gente talentosa, porque o cara às vezes tem que decidir se ele vai jogar basquete ou se ele vai trabalhar com 15 anos. É uma questão econômica, mas é uma questão de oportunidade também. É bem difícil isso, por conta que nesses lugares não tem tantos jogos e São Paulo sempre foi a nata do basquete. E eles vêm pra cá, já é uma dificuldade, aqui pega jogadores que já estão com nome, já estão formados e acho que é bem difícil para eles. O cara que quer jogar basquete hoje, ele tem que ou participar de um projeto social e dar sorte, ou então ele tem que ser sócio de um clube para poder jogar. Joguei A2, joguei A1, joguei NBB e por conta dos problemas que tiveram em Suzano, eu decidi parar de jogar e investir nessa parte universitária. No Brasil, ou você estuda ou você joga, entendeu? Em 2017, entrou em vigor a gestão de Gui Peixoto, renomado empresário que busca, junto com o apoio de diversos atletas da modalidade, retomar o basquete ao lugar que nunca deveria deixar de estar. Sua primeira vitória foi conseguir a retirada da suspensão.
Na minha opinião, ela não tem nem que aprender com isso. Na realidade, ela tem que entender que hoje, né, até porque ela não está precisando mais, ela não precisa gerenciar mais o campeonato, porque o campeonato a liga gerencia. Então ela tem, na minha opinião, ela tem por obrigação fazer bem feito o quê? Aquilo que sobrou para ela, que é gerenciar as seleções, né? E quando a gente fala gerenciar as seleções, não é só a seleção principal masculina, a seleção principal feminina, mas é gerenciar a base, né? A base do masculino, a base do feminino, fazer um trabalho de desenvolvimento, de fazer com que os atletas, que os atletas comecem a se conhecer e comecem a jogar juntos desde da mais tenridade. Então não é porque entrou uma gestão nova que eles têm que chegar, a nova gestão tem que chegar e querer passar por cima disso aí. Ela tem que ser isso como, não, nós somos uma nova gestão, mas a gente é CBB também, e a gente tem que ter consciência de que enquanto a CBB não estava conseguindo oferecer suporte, foi a Liga Nacional que manteve o basquete vivo do país. Essa nova gestão da CBB agora me parece que está... Já vi notícia de auditoria, enfim, parece que eles estão colocando pessoas capacitadas lá para trabalhar, assim como a Liga colocou, porque a Liga, apesar de ser gerida pelos clubes, ela botou gente capacitada em cada lugar. Então, na parte técnica tem um cara que é capacitado, na parte de arbitragem tem uma pessoa que é capacitada, como gestor geral é um cara que é capacitado, é profissional do mercado. Se as duas instituições estiverem fortes, se as duas instituições estiverem trabalhando com basquete, eu acho que elas podem promover uma série de iniciativas conjuntas, né? Como, por exemplo, trazer gente de fora para falar com as pessoas que trabalham no basquete, promover eventos como a Liga já tem feito lá, o Summit da Liga e outras atividades que a Liga tem feito bem. Então eu acho que a CBB pode buscar muito dessa expertise e elas podem ser parceiras pensando sempre no desenvolvimento do basquete. Resta aos fãs e também aos gestores trabalharem em prol da modalidade. Entenderem que as categorias de base são tudo para o basquete. Aprenderem com o melhor basquete do mundo. O caminho para restabelecer a modalidade como o segundo esporte mais praticado e admirado no Brasil. Deveriam existir campeonatos de categorias menores sem dúvida alguma. Quem deve gerenciar isso eu não consigo te dizer qual é a resposta certa, justamente porque eu acho que isso deveria ser discutido entre Confederação Brasileira e Liga Nacional de Basquete. Acho que para o basquete, na minha avaliação, o momento é excelente, porque o principal produto esportivo do Brasil vive, na minha opinião, uma crise de qualidade e de gestão sem precedentes, que é o futebol. A molecada se interessa pelos clubes de fora, se interessa para a NBA. Então eu vejo que se CBB, né, e Liga souberem se unir, a impressão que eu tenho até por esse declínio do produto futebol é que é um excelente momento para o desenvolvimento do produto basquete no Brasil, para que ele continue nessa retomada do crescimento que a Liga já trouxe para a gente. Significa muito o basquete não ter morrido no Brasil depois de tudo que aconteceu. Suspensão de seleção, paralisação de campeonato nacional. Então, assim, tinha tudo para a gente não estar aqui falando de basquete, para não ter um TCC sobre basquete, para não ter ninguém ligando para o basquete nacional mais. Tem que ser feito um esforço para somar forças, né? Não para... Essa queda de braço, acho que não tem como ajudar. A Liga ela entendeu isso, o jogo das estrelas mostra isso, mas as pessoas do basquete precisam acreditar mais no produto basquete, né? E acreditar que é possível o basquete recuperar um público que já teve lá no passado.